Vamos direto ao ponto. A nossa análise de hoje é daquelas que prendem a atenção logo de cara. A gente vai pegar um evento bíblico que, olhando rápido, parece só uma história mórbida, até meio assustadora, e ver como ele se transforma numa das mensagens de esperança mais profundas que existem. Nós vamos desvendar exatamente como o legado incorruptível da presença de Deus consegue transcender a própria morte. E a grande pergunta que fica é: como um relato tão focado na morte vira um símbolo de esperança? Pois é, vamos mergulhar nisso. O mistério central está lá no segundo livro de Reis, capítulo 13, e é um verdadeiro enigma. Como é que uma situação de morte física se torna a chave principal para entender o que é vida abundante? A situação é, no mínimo, bizarra. Imagina só a cena. Tem um corpo sem vida que o pessoal joga às pressas para dentro de uma cova, e calha de ser logo o túmulo do profeta Eliseu. Assim que esse cadáver encosta nos ossos do profeta, o homem simplesmente volta à vida e fica de pé. É um choque total, uma quebra de expectativa absurda. E é esse mistério que a gente vai investigar de perto agora. Então, para desvendar tudo isso, a gente dividiu a nossa jornada assim. Primeiro, vamos entender o milagre dos ossos. Depois, a ideia de um legado que sobrevive. Na sequência, a inversão da causalidade. Aí, passamos do canal para a fonte e encerramos com a vida que vence. Começando pelo nosso primeiro ponto, o milagre dos ossos e o contexto histórico de tudo isso. Vamos ver como a coisa toda se desenrola no tempo. Isso acontece logo depois da morte de Eliseu. E não era um tempo de paz, não. Os moabitas estavam invadindo, então o clima era de guerra total, pânico e caos absoluto. As pessoas estavam ali, tentando enterrar um homem, viram um bando armado chegando e, no desespero total, jogaram o corpo no primeiro buraco que viram. O texto deixa claríssimo que não foi um ritual planejado, foi um encontro providencial, uma demonstração clara da soberania de Deus agindo bem ali, no meio do caos imprevisível. O que nos leva ao segundo ponto, um legado que sobrevive, entendendo a estrutura por trás disso. O idioma original aqui dá uma pista de ouro pra gente. No hebraico, a palavra usada para ossos é essem. E o detalhe incrível é que essa palavra não fala só de restos de esqueletos, sabe? Ela aponta para a essência, para aquela substância que não se corrompe com facilidade. Trocando em miúdos, os ossos representam o que é permanente. Eles são um símbolo físico de uma presença espiritual que dura, que não acaba. E isso bate de frente com a nossa cultura de hoje. A gente vive numa era onde tudo é descartável, tudo é imediato. Quando um grande líder ou uma figura importante sai de cena hoje em dia, a gente logo pensa, pronto, acabou ali. Mas a fidelidade de Deus funciona numa lógica completamente diferente. O Espírito Santo prova através desse milagre que a obra divina passa de geração em geração. Ela absolutamente não morre quando a pessoa morre. E isso ilustra de forma brilhante o contraste fascinante que temos com a figura de Cristo. Pensa bem, o legado de Eliseu é materializado em ossos, que dão vida miraculosamente. Mas o legado de Cristo é ainda superior. É um túmulo totalmente vazio. A vida que sai ali dos ossos de Eliseu na cova, na verdade funciona como uma espécie de empréstimo na história, apontando para a ressurreição definitiva que Jesus faria de forma completa lá na frente. Avançando agora para a parte 3, a inversão da causalidade e o famoso toque da graça. Para entender o peso do que acontece aqui, a gente tem que lembrar da lei de Moisés. Lá no livro de Números, a regra era clara e rigorosa. Tocou no morto, ficou impuro. A morte era literalmente contagiosa. Ela contaminava a vida. Mas aí a graça entra em cena e vira tudo de cabeça para baixo. O morto encosta nos ossos do profeta e, ao invés de sujar os ossos de impureza, o cara recebe vida. É uma subversão completa da maldição. Aquilo que deveria contaminar acaba trazendo vida. A vida simplesmente engole a morte. E essa virada de jogo é exatamente o que Paulo explica pra gente muito tempo depois. Como lemos em Romanos, em Jesus, a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Trazendo isso para o nosso dia a dia, não existe nenhuma situação, por mais terrível, morta ou impura que pareça, que consiga resistir ao contato com a presença de Deus. A lógica inverte, a vida de Deus sempre ganha da contaminação. Chegamos então ao ponto 4, do canal para a fonte, focando na pessoa do Espírito Santo. O segredo aqui é entender a diferença vital entre a ferramenta e quem usa a ferramenta. Eliseu foi um canal extraordinário de poder, sem dúvida, mas o Espírito Santo é a fonte em si.
Esse milagre serviu para duas coisas: confirmar que Eliseu era mesmo o sucessor de Elias, mas, acima de tudo, serviu para gritar para o mundo que o Deus de Eliseu não tinha morrido junto com ele. A fonte continuava jorrando perfeitamente, mesmo quando o canal físico já não estava mais ali. Entender que uma coisa é o canal e outra é a fonte se corrige muitos tropeços que a gente comete hoje em dia. Sabe aquela mania de buscar ossos? Aquela coisa de correr atrás de relíquias, de confiar cegamente num método antigo que deu certo uma vez, ou ficar procurando fórmula mágica? Pois é, a grande verdade não está em venerar os ossos do passado, mas sim em buscar ardentemente o Deus que deu poder àqueles ossos. O poder nunca está no método, o poder está na presença viva. E, finalmente, chegamos à nossa última parte, a vida que vence, para amarrar todas essas ideias. A grande revelação final é espetacular. O Espírito Santo hoje não precisa de uma cova, de túmulo de profeta ou de relíquia guardada numa caverna. Ele escolheu algo muito mais dinâmico. Ele faz de corpos humanos comuns templos vivos. Aquela presença incorruptível, aquela essência permanente que vence a morte, não está mais num endereço fixo esperando alguém ser jogado lá. Essa presença agora anda com a gente. Ela é carregada internamente, todo santo dia. O que deixa a gente com uma provocação gigante para encerrar a nossa exploração. Como é que é possível, na prática diária, ser de verdade esse templo vivo do Deus que tira a vida do que já estava morto? Essa é a grande reflexão. É um convite para a gente pensar como carregar esse legado de esperança hoje, mostrando para o mundo que a vida da presença divina sempre encontra um jeito de engolir a morte. Tem bastante coisa para a gente pensar depois dessa, não é?